No Panorama CBN, você confere em menos de meia hora os seguintes destaques. Depois do calorão, o tempo começa a mudar em parte do país e vem temporal por aí, principalmente em São Paulo e nos estados do Sul. O ex-presidente Jair Bolsonaro passa por uma nova intervenção cirúrgica para conter a crise de soluço. Os Correios apresentam hoje detalhes do plano de reestruturação financeira depois da aprovação de um empréstimo de 12 bilhões de reais. Trump diz que o acordo de paz entre Rússia e Ucrânia está muito próximo, mas reconhece obstáculos. E a despedida à atriz Brigitte Bardot, que teve a trajetória marcada pela ousadia e liberdade feminina, mas também por polêmicas. Panorama CBN. Olá, eu sou Ricardo Porto e esse é o Panorama CBN desta segunda-feira, dia 29 de dezembro de 2025. E eu tenho o prazer de estar na sua companhia durante essa semana que marca a chegada de um novo ano. Como você sabe bem, a equipe da CBN se divide nessas 2 semanas, então quem trabalhou na semana passada, Gabriel Freitas, por exemplo, agora vai curtir uma semana de folga. E quem descansou agora volta para o batente, incluindo eu e Bianca Santos, a titular desse espaço. Ela estará numa outra função e abre o espaço para mim para te informar o que acontece no Brasil e no mundo nesses próximos dias. Então vamos juntos. O fim de semana foi quente, hein? E tô falando no sentido literal mesmo. Você tá derretendo por aí? Pois é. O calorão atinge vários estados do país, entre eles o Rio de Janeiro e São Paulo. No Rio só se vê nas redes sociais as praias lotadas, não só de dia, mas também à noite e até de madrugada. Aliás, a Prefeitura da capital fluminense informou que o volume de lixo nas praias do Arpoador, Leblon e Ipanema, na Zona Sul, cresceu 400% numa semana. Como a orla da cidade tem permanecido lotada durante várias horas, isso está reduzindo o intervalo para a limpeza da areia. O prefeito Eduardo Paes foi às redes sociais e fez um apelo para que os banhistas façam o descarte correto dos resíduos. Bom senso, né, minha gente? Bom, o calorão tá por aí e apesar das cenas até bonitas das praias cheias, é importante aqui a gente destacar os riscos à saúde de uma temperatura tão alta. Então é importante você se hidratar e também passar protetor solar. E como é que fica a partir de agora? Olha, o calor vai continuar nos próximos dias, mas não tão forte quanto visto na semana do Natal. A exceção é o Rio de Janeiro e eu explico já a situação por lá. A chuva começa a ganhar força. Análises da Climatempo e da Metsul indicam o enfraquecimento do bloqueio atmosférico que atua como uma espécie de tampa, impedindo a entrada de frentes frias e a formação de nuvens de chuva. Em São Paulo, tudo vai começar a mudar hoje. Tem previsão de raios, rajadas de vento acima dos 50 km e até queda de granizo esperada em pontos isolados. O INMET também emitiu alerta para risco potencial de tempestade em todo o estado. E a gente sabe os transtornos que a chuva e o vento forte vêm causando na capital paulista, principalmente no fornecimento de energia. A gente, claro, vai acompanhar com atenção. No sul, o cenário é de instabilidade generalizada. De acordo com a Metsul, o fim de ano vai ser marcado por sol, calor, chuva volumosa e temporais nos 3 estados. O Rio Grande do Sul já acumula volumes entre 150 milímetros e até 300 milímetros em várias cidades, com vendavais, registros de rajadas de até 97 km por hora e até um tornado na Serra Gaúcha. Nos próximos dias, a área de maior instabilidade deve avançar para Santa Catarina e para o Paraná, com possibilidade de acumulados de até 200 milímetros em alguns municípios. E no Rio de Janeiro, prometi falar do Rio, o calorão vai continuar um pouco mais. As máximas, hoje e amanhã, na quarta-feira, devem variar entre 35 e 38 graus na primeira metade da semana, com picos de até 39 graus no meio da semana. Só no fim da semana que o calor deve diminuir. E aí vai um alerta, tá? O Réveillon pode ter chuva. E a gente vai atualizar a previsão no panorama de amanhã, também no de quarta-feira.
Apesar de estarmos no apagar das luzes de 2025, tem muita coisa acontecendo no noticiário nacional e internacional. E eu atualizo agora a guerra na Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que um acordo para o fim do conflito no leste europeu está muito próximo de acontecer. Lembrando que a invasão russa à Ucrânia começou em fevereiro de 2022. Ou seja, temos quase 4 anos de uma guerra que já resultou em muita morte e destruição. Apesar do tom otimista, Trump reconheceu que as negociações para um possível cessar-fogo definitivo seguem travadas em pontos sensíveis. Entre eles estão o controle de territórios, como o da região de Donbass, no leste da Ucrânia, e o da usina de Zaporizhia, que atualmente está sob ocupação russa. Trump também reconheceu que as negociações podem fracassar em algum momento, mas disse acreditar num desfecho positivo. A tradução é de Marita Graça, da Globo News. Estamos perto de um acordo e isso é uma questão muito importante, é uma das grandes questões. Nós estamos perto, não está resolvida, mas estamos nos aproximando disso. É uma questão difícil, mas acho que vamos resolvê-la. A declaração de Trump foi feita ontem, depois de uma reunião de mais de 2 horas com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, na Flórida. Durante a coletiva, Trump também afirmou que a Rússia vai ajudar na reconstrução da Ucrânia após a assinatura de um acordo de paz. E olha só o que ele falou, que Moscou quer que a Ucrânia seja bem-sucedida. E olha só o que ele falou, que Moscou quer que a Ucrânia tenha sucesso. A fala do presidente americano causou estranhamento em Zelensky, que reagiu com um riso constrangido, certamente. O presidente da Ucrânia disse que 90% do plano de paz está fechado, mas Zelensky evitou responder a uma pergunta sobre a possibilidade de concessões de territórios à Rússia. Nós temos que respeitar nossa lei, nosso povo e o território que nós controlamos. Nossa atitude está muito clara. É uma questão muito difícil, é um ponto difícil e temos posições diferentes em relação a isso. Antes do encontro, Trump conversou com o presidente russo Vladimir Putin por telefone. A chamada durou pouco mais de 1 hora e foi classificada como muito produtiva pelo americano. O governo russo afirmou que Trump e Putin concordaram em não apoiar a proposta europeia de um cessar-fogo temporário antes de um acordo definitivo. Uma nova reunião entre Trump, Zelensky e outros líderes europeus está marcada para janeiro, ainda sem data para ocorrer, em Washington. A gente volta para o Brasil para falar do ex-presidente Jair Bolsonaro, que deve passar hoje por outro procedimento médico complementar para conter a crise de soluços. Essa nova intervenção, chamada de bloqueio do nervo frênico, ajuda a controlar o diafragma e é indicada para casos de soluços persistentes que não respondem a medicamentos. No sábado, Bolsonaro apresentou uma nova crise durante a noite, após passar pelo procedimento do lado direito do nervo. Segundo os médicos do ex-presidente, não é recomendado realizar o bloqueio dos 2 lados simultaneamente por causa do risco de complicações respiratórias. A expectativa é que ele fique internado por pelo menos mais 48 horas após a cirurgia prevista para hoje, para acompanhamento do pós-operatório e observação da evolução do quadro clínico. Bolsonaro permanece no Hospital DF Star, em Brasília, sob forte esquema de segurança, em cuidados pós-operatórios desde a primeira cirurgia de hérnia inguinal bilateral realizada na semana passada. O ex-presidente segue com fisioterapia para reabilitação, medidas de profilaxia, de trombose venosa e cuidados clínicos. A internação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, após perícia da Polícia Federal indicar a necessidade da intervenção médica. Lembrando que Bolsonaro cumpre pena de 27 anos por tentativa de golpe de Estado. Depois de receber alta, o ex-presidente deve retornar para a Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. Por falar na trama golpista, segue foragido da Justiça o engenheiro Carlos Rocha, presidente do Instituto Voto Legal. Ele foi um dos 10 alvos de prisão domiciliar decretada no sábado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. A defesa de Carlos Rocha diz que ele mudou de endereço e não quis passar o novo local onde reside.
Rocha foi condenado pela primeira turma do Supremo a 7 anos e 6 meses de prisão em regime inicial semiaberto. Ele é um dos que receberam uma das menores penas impostas aos condenados nos processos da trama golpista. O caso em questão ainda não transitou em julgado e ainda é passível de recursos. O Instituto Voto Legal foi contratado pelo PL, o partido do ex-presidente Bolsonaro, para auditar as urnas das eleições de 2022. Carlos Rocha integrava o chamado Núcleo 4 da trama golpista, que, segundo a Procuradoria-Geral da República, foi responsável por fabricar e disseminar narrativas falsas contra o processo eleitoral, os poderes constitucionais e as autoridades que os representam. A prisão preventiva de Rocha e de outros 9 condenados foi decretada por Alexandre de Moraes após uma tentativa frustrada de fuga de Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. Ele foi preso no Paraguai com documentos falsos. Silvinei vai ficar preso no batalhão da Polícia Militar, conhecido como Papudinha. Também foram alvos de prisão preventiva o Felipe Martins, ex-assessor da presidência do governo Bolsonaro, Giancarlo Gomes Rodrigues, subtenente do Exército, Marília Ferreira de Alencar, ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça, Ângelo Martins de Nicole, major do Exército, Fabrício Moreira de Bastos, coronel do Exército, Sérgio Ricardo Cavalieri, tenente-coronel do Exército, Bernardo Romão Correia Neto, coronel do Exército, e Ailton Gonçalves Moraes Barros, ex-major do Exército. A polícia investiga se o avião monomotor que caiu no mar de Copacabana, na zona sul do Rio, pode ter sofrido uma pane de motor. O piloto, identificado como Luiz Ricardo Leite de Amorim, de 40 anos, era o único a bordo e morreu no acidente. A aeronave carregava uma faixa com propaganda pela orla quando caiu na tarde de sábado. Imagens de câmeras de segurança mostram o avião mergulhando de frente num ângulo quase vertical, batendo na água e afundando. Em entrevista à CBN, o especialista em gerenciamento de risco, Gerardo Portela, explica que, pelos registros, é possível cogitar que houve perda de sustentação e pane antes da queda. Isso pode ter acontecido por causa de uma pane no motor, né? Ou alguma pane no sistema de controle da aeronave, das partes móveis. Além disso, a aeronave tracionava uma faixa de publicidade. Essa faixa, ela impõe um arrasto muito grande, então significa carga e o motor é muito sobrecarregado. É preciso checar se aquela faixa era compatível com a aeronave e as condições de potência do motor. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, também apura as causas do acidente. Uma balsa carregando um guindaste foi usada para fazer o recolhimento dos destroços do avião na tarde de ontem. Os bombeiros foram chamados para o resgate, que durou cerca de 2 horas. O monomotor pertencia à empresa Visual Publicidade Aérea desde 2010 e estava em situação regular junto à Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. De acordo com a Secretaria de Ordem Pública do Rio, a empresa não tinha autorização para fazer a campanha publicitária realizada no dia do acidente. A pasta afirma que cada anúncio precisa de uma autorização individual. Já a empresa nega qualquer irregularidade para o voo. A gente fala agora da grave crise vivida pelos Correios. A estatal deve apresentar hoje os detalhes do plano de reestruturação financeira. De acordo com a Folha de São Paulo, os Correios prevêem economizar até 4,2 bilhões de reais em despesas ao ano. As ações incluem um novo programa de demissão voluntária para desligar 15 mil empregados em 2026 e 2027, além da venda de imóveis, reformulação de cargos e salários e ajustes no plano de saúde da companhia, entre outras iniciativas. A estatal deve receber nas próximas horas os recursos do empréstimo de 12 bilhões de reais fechado com um grupo de 5 bancos. O contrato foi assinado na sexta-feira e publicado em edição extra do Diário Oficial da União. A operação de crédito, realizada com Bradesco, Itaú, Santander, Caixa e Banco do Brasil, recebeu o aval do Tesouro Nacional e vai ter garantia da União. O empréstimo tem prazo de pagamento de 15 anos, com 3 anos de carência. Enquanto isso, o Tribunal Superior do Trabalho marcou para hoje uma audiência de conciliação entre os Correios e os sindicatos, numa última tentativa de encerrar a greve que começou no dia 16 de dezembro e se intensificou na semana passada.
Entre as demandas estão um reajuste salarial com reposição da inflação e um adicional de 70% nas férias e 250% para o trabalho nos fins de semana e feriados. Falo agora de um destaque importante e que vai beneficiar 14 milhões de trabalhadores. O governo libera, a partir de hoje, o saque do FGTS, que estava bloqueado para trabalhadores que escolheram a opção de saque aniversário e que foram demitidos entre 1º de janeiro de 2020 e 23 de dezembro de 2025. Os saques vão até fevereiro. O saque aniversário é aquela modalidade em que o trabalhador escolhe receber uma parte do FGTS no mês do aniversário, mas, em tese, abre mão de sacar a totalidade do saldo quando é demitido. Ele acaba recebendo apenas aquela multa de 40% em caso de demissão sem justa causa. Mas o governo vem abrindo algumas exceções, como essa de agora, para quem foi demitido entre 2020 e esse ano. A gente acompanha o estado de saúde do menino Breno Fernandes, de 4 anos, que caiu do 10º andar do prédio em que mora com a família no centro de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Ele teve fratura bilateral do fêmur. Breno foi socorrido consciente no dia do acidente, na tarde de sábado, e está internado no Centro de Terapia Intensiva do Hospital das Clínicas. Poucas horas depois da entrada no hospital, Breno passou por uma cirurgia. Ontem, o pai dele, publicitário Carlos Daniel Fernandes, informou à EPTV, afiliada da TV Globo, que o procedimento ocorreu sem nenhuma intercorrência e o estado de saúde da criança é estável. Breno é autista não verbal e teve acesso à janela do banheiro do apartamento. De acordo com a polícia, a criança pode ter tido a queda amortecida após bater contra uma janela de vidro no 8º andar e num corrimão antes de chegar ao solo. É um milagre, né? Uma criança cair do 10º andar e sobreviver. Vamos falar de cultura com uma boa notícia. O filme O Agente Secreto se tornou o 4º filme brasileiro de maior bilheteria nos Estados Unidos. O longa de Kleber Mendonça Filho, estrelado por Wagner Moura, já arrecadou $1.200.000 e está em cartaz em 133 salas americanas. O topo da lista ainda é ocupado por Cidade de Deus, de Fernando Meirelles, que embolsou $7,5 milhões apenas nos Estados Unidos. Lembrando que o Agente Secreto pode dar um novo Oscar pra gente. Quem sabe, né? Depois de Ainda Estou Aqui, a gente pode sonhar. O filme já entrou numa pré-lista de possíveis indicados ao prêmio e a lista final sai no fim de janeiro. A gente segue falando de cultura, mas de uma perda muito importante. Morreu ontem, aos 91 anos, a estrela mundial do cinema Brigitte Bardot. A atriz francesa ficou conhecida como um símbolo de liberdade e pela atuação em defesa dos animais. A causa e o local da morte ainda não foram divulgados, nem informações sobre o enterro da artista. Brigitte foi internada em outubro desse ano na França para passar por uma cirurgia, mas teve alta no mesmo mês. Ela atuou em mais de 45 filmes e gravou 70 músicas. Em entrevista à Globo News, a cineasta Sandra Kogut destacou o papel da artista no filme E Deus Criou a Mulher. O melhor exemplo do ícone, né? De uma figura que foi maior do que o próprio cinema, de uma certa maneira. Porque, por exemplo, o filme que lançou ela para o mundo, que é E Deus Criou a Mulher, capturou o momento, aquela época onde estava tudo começando a mudar. Foi antes do feminismo, foi antes da revolução sexual, só que era o começo daquilo. Então ela eternizou o biquíni, ela era uma bomba, um símbolo sexual gigante. Símbolo da liberdade feminina na década de 1960, a atriz abandonou as telas no auge da fama, aos 39 anos, dedicando-se a partir daí à defesa dos animais e também passou anos cercada de controvérsias. Declarações públicas sobre imigração, islamismo e homossexualidade a levaram a uma série de condenações por incitação ao ódio racial. Entre 1997 e 2008, ela foi multada 6 vezes por causa de comentários, especialmente os dirigidos à comunidade muçulmana na França. Nas redes sociais, o presidente francês Emmanuel Macron lamentou a perda de quem chamou de lenda do século e disse que Brigitte Bardot encarnava uma vida de liberdade. E uma curiosidade,
Brigitte Bardot tem uma ligação com o Brasil. Ela colocou no cenário turístico mundial a cidade de Búzios, na região dos Lagos do Rio, depois de uma visita icônica da atriz francesa em 1964 a uma vila de pescadores. Essa visita resultou na criação da Orla Bardot, um calçadão com estátua em homenagem à atriz. E o Panorama de hoje fica por aqui, mas eu, Ricardo Porto, volto amanhã. Agradeço muito a sua companhia e também a parceria dos meus colegas Wender Starles, no texto, e Cauã Felipe, na edição sonora. No Panorama CBN, você fica bem informado sobre o que acontece no Brasil e no mundo em menos de meia hora. Curta, siga ou assine o podcast na sua plataforma de áudio favorita. Até amanhã. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.